Olá, sou o Victor Silva Belo. Eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso intitulado como Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para o Ensino do Sistema BZRH e Tipagem Sanguínea. O sangue humano sempre foi visto como uma substância capaz de salvar vidas, por exemplo, através das transfusões sanguíneas. Mas a eficiência das transfusões sanguíneas ela só ocorre através de conhecimento sobre as diferenças moleculares que levam a compatibilidades e incompatibilidades sanguíneas. Essas incompatibilidades sanguíneas, por exemplo, são bastante importantes para entender a eritroblasfose fetal, que é uma relação que ocorre entre a incompatibilidade sanguínea de uma mãe com o seu bebê. O teste de tipagem sanguínea ele é uma das formas então, que a gente utiliza para detectar qual é o tipo sanguíneo de uma determinada pessoa e dar o seu correto direcionamento para um determinado receptor desse sangue. Essas abordagens em sala de aula são bastante difíceis porque trabalham um conhecimento bastante abstrato. Em relação ao tipagem sanguínea, ele é até um pouco mais problemático porque ele trabalha com material biológico que é potencialmente infectante e acaba esbarrando aí algumas barreiras burocráticas. Nesse sentido, o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação apresentam-se como uma ótima alternativa para essas abordagens, utilizando, por exemplo, a impressão 3D e o uso de simuladores virtuais. O objetivo geral desse trabalho, então, é criar recursos didáticos com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação para o ensino do sistema BZRH e tipagem sanguínea. Em um primeiro momento, foi feito o levantamento bibliográfico e análise de documentos oficiais e livros didáticos para saber como o tema do sistema BZRH é abordado no Brasil. Foi utilizada, então, modelagem 3D para criar modelos obtidos por impressão 3D e desenvolver simuladores virtuais para o teste de tipagem sanguínea. Em relação ao levantamento bibliográfico, foram utilizados buscadores Google Acadêmico e Cielo, utilizando palavras-chave e combinações de palavras-chave que tivessem associadas com o tema deste trabalho. Os documentos oficiais analisados foram a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN+. Os livros didáticos analisados foram os livros didáticos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, aprovados respectivamente pelo Programa Nacional do Livro Didático e Material Didático do 2020 e 2021. Para fazer a modelagem para impressão 3D, foi utilizada a plataforma online chamada Tinkercad. A preparação para a impressão 3D foi realizada utilizando o software Ultimaker Cura e a impressão 3D foi obtida utilizando duas impressoras, a Creality Ender 3 na esquerda e a Creality Ender 2 aqui na direita. A modelagem para produzir o aplicativo de realidade aumentada foi obtida utilizando o programa Blender e o aplicativo foi desenvolvido utilizando a plataforma de produção de jogos Unity e um kit que facilita a execução da realidade aumentada chamado de EasyAR. A interface interativa online para navegadores foi desenvolvida utilizando a plataforma Scratch, que é uma plataforma online no qual você tem alguns elementos 2D que recebem blocos de animação que estão sobre um palco para que haja aí uma animação. Do levantamento bibliográfico foi observado que esse trabalho ele é inédito porque nenhum outro trabalho utilizou impressão 3D ou realidade aumentada para trabalhar o sistema ABZRH. A análise dos documentos oficiais revelou que o PCN e o PCN+, não fazem pouca ou nenhuma orientação direta à abordagem de sistema BZRH ou tipagem sanguínea. E a BNCC ela é múltipla ela é passível de muitas interpretações, no qual deixa possível utilizar o tema de sistema BZRH em diferentes competências e habilidades. Os livros didáticos mostraram que a análise do livro didático mostrou que o sistema BZRH ele acaba sendo mais prevalente no ensino médio do que no ensino fundamental. Porém, em ambos segmentos, o foco acaba sendo na genética e hereditariedade. Tem pouca abordagem sobre saúde, tipagem sanguínea e planejamento familiar. A imagem obtida por impressão 3D ela foi alterada da seguinte forma. Nós pegamos uma imagem já presente no repositório online e adicionamos sobre ela formas geométricas, quadrados e cilindros, no qual podemos desenvolver anticorpos na forma de Y que se ligassem somente a quadrados e cilindros e assim demonstrando a relação da especificidade antígeno-anticorpo na membrana das hemácias. O aplicativo de realidade aumentada ele funciona para smartphones Android, no qual a câmera do aplicativo consegue reconhecer a interação entre diferentes marcadores que levam ao desenvolvimento de uma animação em que o usuário tem que interagir com a tela para continuar o teste e simular o teste de tipagem sanguínea. A interface interativa online ela pode ser acessada por um link na internet no qual o usuário vai receber algumas instruções até que ele toque em elementos 2D da tela e clique em elementos 2D da tela, veja a reação ocorrendo e vai ser perguntado sobre qual é o tipo sanguíneo daquela amostra. Se ele acertar, o sistema consegue dizer que está certo, reconhecer o acerto e consegue reconhecer também que se estiver errado e dizer para ele tentar novamente. Então, considerações finais desse trabalho. A análise dos documentos oficiais da BNCC e dos livros mostra que existe aí uma manutenção da deficiência ou esvaziamento curricular em relação ao sistema BZRH ao longo de vários anos e que isso carece mais estudos. E que o presente trabalho ele acaba contribuindo para aumentar a diversidade de recursos didáticos potencialmente significativos e que são inéditos. E que esses recursos são interativos, que pode gerar um maior engajamento. Eu quero agradecer aqui então ao DAIAI e ao CETREIN, ao DPECT, por todas as bolsas cedidas ao longo da minha graduação que viabilizaram esse projeto. Obrigado.